Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa estamos falando sobre cuidados paliativos pela visão do paciente. E como diz o Marcelo, nada melhor do que trazermos especialistas sobre o assunto, né, Marcelo? Exatamente, Glaucia. Por isso, hoje nós recebemos agora a Ana Michele Soares, ela que é jornalista e autora do livro Enquanto Eu Respirar. A Ana Mi, como é mais conhecida, ela é uma paciente em cuidados paliativos que se tornou uma paliativista. Ana Mi, seja bem-vinda, prazer receber você. Obrigada pelo convite, principalmente por falar desse tema que ainda é considerado um tabu e, enfim, né, quanto mais a gente puder falar sobre isso, melhor. Exatamente, é um tema, como a gente falou no primeiro bloco, né, Marcelo, falta conhecimento, as pessoas têm uma ideia muito errada sobre o que é isso. Sim, falta diálogo. A gente chega no cuidados paliativos com necessidade de dialogar sobre o tema. Verdade. Ana Mi, para a gente começar, primeiramente eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua história e como surgiu a ideia do livro. Quem é a Renata e o que ela significa para você? Caramba! Assim de cara já. Bom, eu faço tratamento já há 10 anos, né? Eu descobri o diagnóstico de câncer de mama em 2011. E desde então eu trato continuamente. Em 2015 a doença voltou de maneira metastática, né? Então a gente entra naquele estágio em que a gente não consegue mais falar sobre cura. Então a gente fala sobre um controle da progressão da doença, e, enfim, né? Aí a gente entra com vários outros cuidados para que a gente consiga manter essa qualidade de vida. Aí, como eu cheguei no cuidados paliativos, eu acho que é a coisa mais importante para a gente comentar aqui, é que justamente nesse meu diagnóstico da metástase, eu percebi que estava todo mundo, toda a ciência e os próprios pacientes e os médicos, eles só conseguiam considerar o meu volume de doença. Então, toda a minha conversa com o médico ou com qualquer outro profissional era só sobre a minha carga tumoral, o nome da quimioterapia. E a verdade é que em 10 anos de tratamento, eu ainda não tive nenhum sintoma relacionado ao câncer, né? Eu não tive nenhuma dor, eu não tive nada. O que eu tenho são efeitos colaterais das medicações. Então, quando eu descobri a metástase, foi uma coisa muito complexa, porque o câncer ele não doía em mim como doía o meu coração. Eu tinha acabado de sair de um casamento super abusivo, e na sequência eu já descobri a doença. Então, assim, era o meu coração que doía. E qual que é o nome da quimioterapia que trata sofrimento emocional? Então, não tinha, e ninguém olhava para isso, que todo o meu sofrimento era muito relacionado à minha questão espiritual, que né, enfim, eu não tinha me encontrado ainda nisso, era essa dor no meu coração por ter, né, vivido essa relação tão complicada. Então as pessoas só queriam falar comigo sobre doença, doença, doença. E aí eu fui procurar na internet para ver se eu conseguia encontrar algum paciente que quisesse falar sobre outra coisa, e os próprios pacientes, eles não aceitavam essa condição, né, de metastático. Então, os pacientes, existe quase uma vergonha, porque a própria sociedade fala, né, quando o câncer espalha, já era. Então, para a pessoa não ser velada em vida, ela acaba não falando sobre isso, né? Então, fica sempre aquela ode à cura o tempo inteiro, né? Daqui a pouco você vai ser curada, daqui a pouco você vai estar curada. Isso, para mim, era muito cansativo, porque eu não queria falar sobre essa cura biológica. Eu queria falar sobre uma cura que transcende, sabe? Uma cura que não tem a ver só com o orgânico das coisas. Porque o que estava doendo em mim não era o câncer, eram muitas outras questões. Então foi assim que eu cheguei nos cuidados paliativos, que para mim foi um grande momento de expansão de consciência quase mesmo, porque daí eu vi que existia um profissional, uma equipe multi, que poderia manejar todas as minhas questões. Não só olhar para mim e prescrever uma quimioterapia sem olhar dos meus olhos. E sem considerar que efeito colateral não é normal, né? Esperado, porém não é normal, então a gente não pode normalizar a dor das pessoas. Então, foi aí que eu comecei efetivamente a ser mais bem cuidada. Mas eu quis ser protagonista disso, né? Porque no início eu não tinha uma paliativista, hoje eu tenho, naturalmente, mas eu fui atrás de recursos para lidar com as minhas questões, né? Com as minhas questões emocionais, com as minhas questões espirituais, com as minhas questões sociais. E é importante falar sobre isso, porque eu era uma pessoa muito jovem, que de repente não podia trabalhar, que de repente estava sendo afastada da sociedade por estar doente. Então, não, eu continuo viva, né? E pessoas que estão morrendo, elas estão vivas.
E isso é a grande questão, né? De que as pessoas elas merecem ser tratadas como pessoas vivas até o último dia, até o último suspiro, né? Enquanto respirar. E aí, então, aí que entra a Renata nessa história, que foi uma amiga que descobriu o diagnóstico junto comigo, na mesma época, de metástase. E aí, juntas, a gente foi tentando criar a gente brinca que inicialmente, a gente fez cuidados paliativos em nós mesmas. Então, a gente que foi atrás desse cuidado, e a gente quis começar a falar sobre isso abertamente, porque eu não vejo problema nenhum em falar para vocês que provavelmente eu não tenho uma cura biológica, mas eu me sinto muito mais saudável do que a maioria dos saudáveis que eu conheço. E aí a Renata, a gente trilhou essa jornada, né, provavelmente fomos as primeiras pacientes brasileiras que começaram a falar sobre isso como um ativismo mesmo, para que os próprios pacientes se tornem protagonistas de suas histórias e que eles entendam que às vezes não tem cura, mas tem vida. E a vida ela precisa ser vivida. A gente não precisa viver em função de uma doença. Então, o livro nasceu da minha amizade com a Renata, né? A gente caminhou juntas até a terminalidade dela. E aí eu assumi no final ali o papel até de cuidadora dela, né? Eu estava sempre lá no hospital. E a gente fez umas coisas muito doidas, lista de últimos desejos. E quando a gente consegue falar abertamente, sem tanto tabu, então a gente consegue entregar uma vida inteira para uma pessoa que está ali nos seus últimos momentos. Então a Renata ela foi embora muito em paz, com muita dignidade, com muito cuidado, e tendo vivido, talvez ela não tenha vivido essa coisa da cura biológica, mas eu tenho certeza que ela partiu dessa dimensão aqui mais curada do que a maioria das pessoas que eu conheço. Então é sobre isso o livro. Anami, quanta coisa que a gente, pelo menos eu particularmente posso falar, aprendi aqui nesse momento com a sua fala, né? Agora ela falou sobre quebra de tabu, né? Vida enquanto existe vida, sobre gratidão. É muito legal, né, Marcelo, ver isso pela parte do paciente mesmo. A gente aprende muito. É uma oportunidade constante. Emocionante. Pra gente refletir sobre valores, sobre prioridades, sobre dimensão de problemas. Exatamente. E aquilo que pesa e aquilo que não pesa. É uma lição de empatia muito grande, né? Porque, como a Anami falou, todo mundo fala tanto dessa cura biológica e as pessoas que estão do outro lado muitas vezes fazem isso, né? A gente faz isso, né? Você vai ser curado, mas não, né? É muito além disso tudo. Talvez todo mundo merecesse ser cuidado, mais do que ser curado. Talvez o caminho do cuidado seja o ponto principal. E aí a gente tem uma cura que pode ser uma cura subjetiva, né? Às vezes o nosso corpo... Cura não é só física. Exatamente. Às vezes o nosso corpo pode ter grandes enfermidades e a gente ser muito saudável e ter muita vida, mesmo diante de enfermidades, porque o morrer faz parte do processo de viver, inclusive. Enquanto a gente pode ter um corpo absolutamente intacto do ponto de vista de enfermidades orgânicas e ser ausente de vida ou necessitar de curas muito maiores. Mentalmente. Em vários âmbitos, né? Nas nossas relações de sentido, naquilo que... Às vezes as nossas emoções podem estar intactas, mas a gente não sente qual é o nosso propósito, qual é o sentido do nosso viver. A gente é dono das nossas escolhas, a gente vive a vida que os outros escolhem. E aí, às vezes, quando a gente descobre que vai acabar, não é para sempre isso daqui, a gente fala, nossa, mas como foi essa vida? E às vezes é um momento que a gente descobre que naquele pouco tempo a gente viveu mais do que em anos pregressos em que a gente só foi levando. Agora, Marcelo, eu quero saber uma coisa. Como é que a Anami passou de paciente para o lugar de paliativista? Uma outra dúvida que você vai ter que falar para a gente agora, Anami. Menina, é porque com o crescimento, né, dessa coisa da minha exposição, né, eu acabei participando de muitos programas justamente por conta desse ativismo dentro de algo que é considerado um tabu. Então, eu comecei a ser muito acessada não só por pacientes, né, naturalmente, que queriam entender o que era essa condição e de que forma cuidados paliativos poderiam ajudá-los, mas também muitas outras pessoas, e médicos e estudantes de medicina. Então eu comecei a dar muita aula em Liga de Medicina, assim, muita mesmo, assim, eu acho que eu dou aula toda semana, umas 2, 3 aulas por semana para a Liga de Medicina e para faculdades e para vários projetos, enfim. E aí eu vi que existia uma responsabilidade na minha fala,
Então, eu quis, né, entrar, eu pedi uma permissão extra ali, né, naturalmente a formação em cuidados paliativos, ela é dedicada a profissional da área de saúde, eu não sou da área de saúde. Mas, na Casa do Cuidar, né, que é um projeto de uma escola de cuidados paliativos, é uma instituição de ensino que pertence à doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que provavelmente é uma das grandes ativistas de cuidados paliativos, ela é uma médica geriatra e paliativista, e eu até indico que quem quiser saber mais sobre cuidados paliativos, que procure o TED que ela fez, que é um dos mais visualizados do Brasil, né, para vocês terem noção de quanto, por mais que seja um tabu, é um assunto que é relevante para a sociedade, que precisa ser abordado. Então, eu pedi essa licença poética para ela, né, de falar, olha, eu estou assumindo uma responsabilidade muito grande de falar sobre esse tema, então eu sou capaz de dar conta, de compreender a profundidade desse tema, porque eu quero ajudar. E para eu ajudar, eu preciso ter responsabilidade na minha fala, nas minhas ações, e porque, principalmente, né, eu passei a visitar muito paciente em hospital, logicamente, antes dessa questão da pandemia, né, dessa dificuldade que, óbvio que eu não consigo mais ficar desfilando dentro dos hospitais para conversar com pacientes que estão em cuidados paliativos. Mas eu queria ter algum tipo de respaldo técnico mesmo, para que eu não atrapalhe nenhum processo. Então, foi mais uma questão minha mesmo, de responsabilidade com o que eu faço, com o que eu acredito. Então, eu queria saber mais, eu queria saber o outro lado da história, né, dos profissionais, as dificuldades deles, para que eu consiga ajudar de alguma forma, né, esses pacientes. Então, é por isso que eu fiz a formação, e eu tirei as melhores notas da licença, porque, né, até a doutora Ana Cláudia fala, né, você foi muito bem porque você não tem aquelas amarras técnicas que os profissionais têm. Então, como eles acabam tentando ficar ali dentro do quadradinho, eu não, eu gosto de gente. Então, eu consigo olhar nos olhos de uma pessoa e tentar aprofundar naquele ser ali, porque todas as histórias me interessam. Então, eu acabei indo muito bem nas avaliações, porque eu realmente consigo olhar para uma pessoa sem olhar só com essa questão técnica, de, doente, ao CID tal, a quimioterapia tal, essa coisa, sabe, muito marcada, assim, né, principalmente na oncologia. Então, eu me formei em cuidados paliativos e agora eu estou fazendo a formação em capelania, porque realmente a minha pegada ela é muito focada nessa questão do autoconhecimento, do sentido de vida, da espiritualidade. Então, eu acho que essa é a minha principal mensagem, independente do meu ativismo em relação a cuidados paliativos. Vou perguntar para você, Anami, mas antes eu quero perguntar para o Marcelo como médico também. Toda essa responsabilidade, essa consciência, Marcelo, acaba contribuindo para esse bem-estar da Anami de maneira geral, Sim, né? Tem um nome técnico para isso, que é suporte de par, que é quando você tem uma condição de saúde ou uma experiência de vida em algum contexto e você oferta suporte a pessoas que também experimentam esse mesmo contexto de vida, essa mesma condição de saúde. E não existe conexão maior do que essa para o cuidado. Um profissional de saúde que não experimenta uma condição de saúde, ele pode se simpatizar ao máximo e ter o máximo de empatia possível com aquele de quem ele cuida. Mas a noção de compreensão daquele lugar, de como é aquela experiência, ela jamais vai ser alcançada. E às vezes você consegue grandes avanços quando você une a experiência de alguém que faz suporte de par com a necessidade clínica. Essa aliança ela é muito poderosa para quem vai receber o cuidado. Então, a gente aqui hoje está falando sobre cuidados paliativos, mas imagine qualquer outra condição de saúde quando você tem alguém que passa por aquela mesma condição exata e consegue fazer a ponte com você para o lado técnico, para falar assim, você sabia que essas opções existem? Ou que essas necessidades de saúde existem? Essa dança ela é muito, muito interessante e ela traz grandes aprendizados para todas as partes. Anami, eu ia perguntar para você agora, mas vai ter que deixar para o terceiro bloco. Você continua aqui com a gente, tá bom? A Anami está lá em São Paulo, mas continua com a gente no Hora da Saúde. O Dr. Marcelo continua com a gente nesse programa. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com esse programa do esse Hora da Saúde de hoje, falando sobre cuidados paliativos pela visão do paciente. Fica aí, a gente já volta.